Bom, vamos lá. Vamos demonstrar aqui como você tem que ter os números na sua mão, qual que é o seu objetivo financeiro para que você tenha o controle financeiro na hora que você for fazer a arrematação de um imóvel. Nesse caso aqui nós temos aqui um imóvel judicial, um leilão judicial, onde o lance inicial é de 140 mil e a avaliação dele era em 200 mil reais. Entretanto, nós pegamos e fizemos uma avaliação de mercado, essa avaliação estava a menor. Então fizemos uma avaliação de venda de 295 mil reais e aqui nós colocamos o lance inicial de 140 mil reais. Meu retorno esperado por ano é de 30%. Hoje a taxa Selic está em 15%, então eu tenho, a níveis de risco, a nível de análise de imóveis de leilão judicial, eu sempre coloco o dobro da taxa da taxa de inflação atual, da taxa da aplicação de investimentos atrelada à Selic atualmente. Então, com base nessas informações, eu terei daqui a 12 meses, quando for vender o imóvel, teria aqui um retorno de 49% e uma taxa interna de retorno de 52%. Quando eu faço uma verificação de uma oportunidade, se ela é boa ou não? Quando a taxa interna de retorno ela é 30% ou a mais. Não em torno e não em relação ao retorno sobre investimento, mas a taxa de retorno sobre investimento. Para quem quiser, eu vou estar fazendo um vídeo, você pode até verificar aqui no card acima, como que eu vou explicar, como que eu vou definir melhor essas diferenças entre ROI e também taxa de retorno. Então vamos lá. Podemos verificar aqui que eu já coloquei alguns custos, tá? Por exemplo, aqui a comissão do leiloeiro, que é 5%. Também já verifiquei que o condomínio lá é em torno de R$ 700. E o IPTU anual, dividido em 12 meses, deu R$ 290. Também coloquei aqui os custos de transferência. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais abaixo. Os custos de transferência da escritura, o custo de TBI. Veja que aqui eu coloquei 6%, porque no caso específico deste imóvel, nós temos aí que fazer a cadeia registral. Esse imóvel ele não foi registrado no dono anterior, então eu vou ter que fazer o registro do dono anterior e depois também vou ter que fazer no meu nome, depois que eu fizer a arrematação. Não posso fazer, existe aí aquela condição de que o imóvel, se ele não tiver transferido para o proprietário anterior, você como arrematante deverá fazer essa transferência. Depois eu coloquei aqui os custos sobre imposto de renda, que é o ganho de capital, e também a comissão do corretor de imóveis, que vai fazer a venda. Tá? Então, com base nisso, nós, como falei, já temos a taxa de interna de retorno. Então, agora nós vamos participar do leilão e dar o lance com base nesses valores. Uma outra coisa aqui que eu sempre busco, verifico também, é a questão de qual que é o meu valor máximo. Nesse caso aqui, nesse imóvel, eu tenho aqui um valor máximo de 159 mil reais, onde eu vou ter uma TIR de 36% que eu acharia interessante. Se eu, por exemplo, como esse imóvel é para venda, então se eu pegar, ultrapassar até 15 meses, por exemplo, eu vou ter aqui uma TIR de 26%, o que torna o investimento nada atrativo. Então qual que é o meu lance máximo? Meu lance máximo é 159 mil reais, onde eu vou ter uma TIR até 12 meses, que é o período que eu pretendo fazer a venda, de 36%. Lógico, se eu pegar e ocorrer uma venda anterior, então minha tira vai aumentando, tá? Mas se eu pegar e conseguir fazer a arrematação no valor mínimo de 140 mil reais, eu posso levar esse investimento em até 15 meses. Eu posso ter a possibilidade de vender esse imóvel até 15 meses e ter uma tira de 38%. Com base nisso, agora nós vamos participar do leilão. Vamos começar agora os nossos lances, como eu falei, sempre com o objetivo de ter um controle emocional com base nos números que acabamos definindo, porque nós não pretendemos ultrapassar o valor máximo de arrematação comprometendo a nossa TIR. Tá? Então vamos começar a dar os nossos lances. Podemos observar que nesse imóvel agora já tem um lance de 174 mil reais. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir agora a minha planilha e vou colocar um lance máximo de 180 mil reais, para verificar se ainda a minha TIR está comprometida ou não. Bom, voltamos aqui na planilha para verificar se eu consigo dar um lance maior. E como os lances já estão acima de 170 mil reais, eu vou colocar aqui um valor de 180 mil reais para verificar se a minha TIR
se a minha TIR aqui, ela vai ficar comprometida. Deixa eu verificar. Veja, então, se eu pegar e vender o imóvel por R$ 295.000 e der um lance de R$ 180.000 e o pagamento aqui sendo à vista, eu vou ter uma TIR de 22,71, já considerando todos os custos de aquisição do imóvel. Portanto, então esse imóvel ele não será interessante para fazer uma aquisição. Então, nós vamos encerrar os nossos lances e vamos partir para uma outra oportunidade, porque essa já se torna inviável, devido à quantidade de volume de lances que foram dados e ultrapassar o nosso target, nosso lance target. Então, não temos como que fazer mais nesse tipo de investimento. Então, vamos encerrar a nossa participação por aqui. Veja que esse imóvel, ele é um imóvel direitos aquisitivos de um apartamento. Aqui tem algumas fotos do apartamento que está desocupado, uma vaga de garagem. Tem que fazer uma pequena manutençãozinha nele, mas é nada muito grave, né? Apenas manutenções pontuais. Nós temos aqui, que verifique que é direitos sobre o imóvel. Então, como eu falei, ele tem que fazer aí a transferência para o seu nome, né? Tanto para o arrematante tem que fazer para o dono anterior e depois fazer para o seu nome. Então, como vocês verificaram, nesse vídeo nós apenas tomamos decisão lógica. Não deixamos nos levar pela emoção. Tínhamos todos os nossos números na mão. Então, antes de participar de um leilão, você tem que ter esses números. O valor que você vai vender, quanto que será os custos de aquisição e qual que é o valor máximo que você pode dar de lance para arrematar esse imóvel. Sempre baseado no seu retorno sobre investimento ou sobre a TIR. Então, aqui nós deixamos de achismos e fazemos o trabalho mais profissional possível. Então, se você gostou desse vídeo, nos acompanhe nesse canal para que você possa ter acesso a outras análises, para você aprender a fazer de forma correta a análise de aquisição de um imóvel de leilão. Lembre-se, você está tratando de um investimento e como investimento você tem que saber calcular o seu retorno. Então, não deixe de se inscrever nesse canal e acompanhe outras análises semelhantes a essa. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos.